Provérbios capítulo 15, o versículo 8 ao 10 diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa, eterna, perfeita. Que ela agora venha nos abençoar, que Teu Espírito agora venha nos levar a toda a verdade. Peço que o Senhor me dê poder do alto para pregar esta noite, com clareza, com poder. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós lemos agora há pouco um trecho do livro de Provérbios que não está falando, lembrando disso, o texto não é apenas para os ímpios do mundo. Pastor, como assim ímpios do mundo? Existem muitos ímpios salvos. Impiedade não é monopólio do mundo. Tem muita gente salva, mas que vive uma vida ímpia. Deve ser assim? Não deve ser assim. Eu quero trazer sua atenção para o versículo 10, que nós lemos, que diz: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então, é possível ter alguém salvo, mas que vive uma vida ímpia? Sim. Mas a consequência vai ser correção severa. Isso não é um tapinha na mão da parte de Deus. Pode começar com um tapinha na mão, mas vai ficar progressivamente mais severa. E diz que aquele que odeia a repreensão de Deus, no caso, morrerá. A Bíblia, quando fala sobre morte, nem sempre é morte física, nem sempre é morte espiritual, mas é o conceito da morte como falta de vida, uma ausência, uma diminuição de vida. Então, a morte pode permear nossa vida, trazendo falta de vida, trazendo morte nas diversas áreas, nossos relacionamentos. Muitos casamentos morrem. Por quê? Porque não há vida. Está lá, estão casados, usam aliança, está no cartório, mas não é vida. Aquilo é uma coisa que está mal caminhando para dissolução, muitas vezes. Pode ser vida, morte dos seus relacionamentos com pessoas da família. Tem muitas situações onde o pai não fala com o filho não fala com o pai. O que é isso? É vida? Não, isso é morte. Então existe correção quando sai do caminho, existe correção severa, existe morte quando a gente não quer a repreensão. Então aqui deixa claro que se trata também de pessoas que saíram da vereda. Para você sair da vereda, significa que um dia você estava na vereda. Você não pode sair de lugar que você nunca entrou, convenhamos. Você não pode sair do caminho da vereda se você nunca esteve no caminho da vereda. Sair implica que um dia você estava lá. Então, esses versículos não são apenas para os ímpios do mundo, também, claro, mas também se aplica para os ímpios que são salvos. Aqui fala sobre abominação. A palavra abominação significa odiar, detestar, repulsar. Deixa eu perguntar para você, o que você odeia, detesta, abomina? O que lhe causa repulsa? O que te enoja? Imagine quando Deus, onisciente, onipresente, imagine um Deus todo-poderoso, quando Ele se enoja, quando Ele abomina algo, o quanto isso deve afetá-lo. O dicionário define a palavra ímpio como alguém que não tem fé, alguém que demonstra desprezo a Deus. Para você entender o que é impiedade, a palavra piedade é o oposto de impiedade. Assim como possível e impossível, uma coisa é possível, uma coisa é impossível, uma coisa é ímpia, outra coisa é pia.
Não dá para explicar assim. Mas é algo que não é piedoso. Piedoso no sentido de ter o coração, o sentimento, uma simpatia com Deus. O ímpio faz tudo aquilo que desagrada, que abomina Deus. Por isso que fala, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Porque o ímpio, tudo que o ímpio faz vai ser abominável, detestável, porque não é piedoso. Não é algo que é como Deus. Não é algo que tem a mesma ressonância de Deus. Não funciona na mesma frequência, não enxerga do mesmo jeito, não tem a mesma simpatia. Por quê? Porque é ímpio, é o oposto, é o contrário. Então, o dicionário fala como não ter fé ou um desprezo por Deus, mas nós sabemos que significa ser totalmente averso a tudo aquilo que é de Deus. Então, hoje, eu quero falar sobre o tema a abominação dos ímpios, a abominação dos ímpios. Olha comigo no versículo 8, onde nós lemos agora há pouco, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Aqui está falando sobre o ímpio sacrificando, e esse sacrifício aqui tem um sentido amplo, tanto o sacrifício de ordem religiosa, lembrando que naquela época você servia e louvava e cultuava a Deus através de sacrifícios. Hoje nós não fazemos isso. Mas por que hoje a gente não faz como fazia no Velho Testamento, de matar animais, derramar sangue, colocar isso, queimar não sei o que no altar? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. O nosso Cordeiro, o nosso sacrifício já foi feito na cruz, uma vez por todas. Acabou, não tem mais sacrifício, porque aqueles sacrifícios no Antigo Testamento, no Velho Testamento, eram apenas uma figura, uma imagem, um exemplo para o Cordeiro de Deus, que era Cristo. Então hoje não tem que estar fazendo esse tipo de sacrifício. Mas aqui quando fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, está falando sobre a pessoa estar fazendo tanto aquele sacrifício ritualístico, que não se tem mais hoje, como também aquele sacrifício que se faz a Deus para tentar de alguma forma granjear o favor e o amor de Deus. O mundo está cheio de pessoas que não têm o mínimo interesse na palavra de Deus, nas coisas de Deus, no próprio Deus, a não ser quando eles querem algo. Aí de repente eles ficam religiosos, de repente estão interessados em Deus, que é Deus para cá, é Deus para lá. Eles até começam a fazer coisas e sacrifícios para Deus. Lá em Mateus capítulo 7, se você quiser abrir lá para acompanhar, nós temos um belo exemplo. Isso que nós vamos ler agora não é uma parábola, não é uma história, isso aqui é uma profecia. Isso vai acontecer. E são pessoas que estão justamente se encaixando nesse perfil de o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mateus 7 e versículo 21, lembrando, isso aqui é uma profecia. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, veja só, muitos me dirão naquele que dia? Aquele dia, é um dia que vai acontecer. Isso vai acontecer, haverá um dia que isso vai acontecer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Ué, peraí. Eu não estou entendendo, pastor. Que iniquidade essas pessoas fizeram? Aqui está falando sobre profetizar, fazer milagres, expulsar demônios. Isso é iniquidade, pastor? Era para eles, por quê? Porque o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Eles estavam fazendo isso para tentar ganhar o amor de Deus e a salvação de Deus. Note que eles foram lá, Senhor, Senhor, nós temos isso. E Cristo falou, não vos conheço. Eram pessoas, eu imagino o horror que deve ser. Essas pessoas estavam confiantes que elas eram de fato salvos. O problema não eram salvas
baseado na obra de Cristo na cruz, mas baseado nas próprias obras. Aqui não falou, Senhor, Senhor, nós aceitamos o Evangelho, nós ouvimos, compreendemos e recebemos, e o Senhor nos salvou. Não foi isso que eles disseram. Senhor, Senhor, a gente fez isso. Jesus falou, vós que praticais iniquidade. Desde quando? Expulsar demônio, profetizar, essas coisas é iniquidade. É iniquidade quando você faz achando que aquilo vai ganhar mérito. Mas aquilo era um sacrifício, aquilo era uma oferta, aquilo era eles fazendo alguma coisa. No Velho Testamento, para se contextualizar com esse sacrifício, todo judeu tinha que pegar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e tinha que ir lá e oferecer aquele animal. Aquilo era um sacrifício. É interessante que tinha que ser de até 1 ano. Alguém já viu um carneiro, um bebê carneiro? Além de deliciosos, eles são muito fofinhos. Fofinhos demais. Sabe, tem aqueles olhos assim, são fofinhos demais. Pois é. Aquele cordeiro era um cordeiro que era criado, separado, para o propósito específico de ser imolado e sacrificado. Muitas vezes era criado dentro, junto com a família. Esse não era aquele animal que estava lá para dar alimento e dar leite e dar pele. Não. Isso aqui era um nome específico, que não poderia estar machucado, maculado, nada. Era cuidado, tomado conta. Para quê? Para ser sacrificado. Era um sacrifício. Aqui essas pessoas estavam oferecendo o sacrifício de ter servido Deus. Não por amor, não por dever, não por obediência, mas para conquistar, ganhar, granjear. Daí que eles vieram. Senhor, Senhor. Nós fizemos um bocado de coisa. E vão ouvir as tristes palavras, apartai-vos de mim. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem vocês são. Isso não é uma palavra, isso vai acontecer. Que não seja nenhum de nós, que não seja alguém que está confiando nas suas obras, confiando no seu sacrifício. Porque para Deus o sacrifício dos ímpios é abominação. É abominável, é detestável. Quando alguém, evangelizando muitas vezes, é triste, você pergunta para alguém, se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? Ah, eu tenho. Por quê? Ah, porque a bondade do meu coração, eu persevero, eu vou para a igreja, eu não faço mal a ninguém. Aí dá uma lista de coisas. Isso é abominável para Deus, porque a salvação não está à venda, salvação não é um prêmio, salvação não é uma medalha, salvação é um dom gratuito de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós queremos granjear o favor de Deus, conquistar o amor de Deus, merecer a nossa salvação através das nossas obras e méritos e sacrifícios, isso é uma abominação. Deus odeia e detesta isso. Essa é uma das abominações dos ímpios. Deus já nos ama. Não é preciso nenhum de nós, não é preciso ninguém na face da terra fazer absolutamente nada para ter o amor de Deus. Deus já nos ama. Porque Deus amou o mundo. Todo mundo que já existiu, existe ou existirá, Deus ama. Ama com um amor perfeito, um amor sublime, um amor que não exige reciprocidade. Um amor que nós não conseguimos entender. É com esse amor que Deus ama todo mundo. Você não precisa fazer nada para ser o alvo e o receptáculo do amor de Deus. Deus oferece a todos a sua salvação. Todos. Todos podem receber a salvação, mediante ouvir, entender e receber o Evangelho. Não interessa quem você é, não interessa de onde você vem, não interessa a sua condição financeira, sua condição
educacional, sua condição social, nada não interessa. Apenas ouvir e receber o Evangelho. Deus dará a todos sol, chuva. Deus dará a todos saúde. Deus dará a todos vida. A Bíblia fala que a chuva cai e o sol se levanta para o ímpio e para o justo. É o amor de Deus. Cada nascer do sol é o amor de Deus. Cada pôr do sol é o amor de Deus. Cada nuvem que traz a chuva é o amor de Deus. Às vezes atrapalha a vida da gente, mas é o amor de Deus. É a providência de Deus. Enquanto os ímpios sacrificam para tentar agradar a Deus, Deus literalmente se enoja deles. Tem repulsa de tal coisa. Em contrapartida, nós lemos do versículo 8, a segunda parte, e vem depois a palavra mas, quando dá uma guinada e traz o oposto. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos. Então nós temos de um lado os ímpios que se sacrificam, se esforçam para agradar a Deus, e Deus tem aquilo como abominável. Do outro lado nós temos o reto, que é justamente o oposto do ímpio. É aquela pessoa piedosa, aquela pessoa que está na mesma frequência que Deus, aquela pessoa que enxerga o mundo como Deus, aquela pessoa que quer fazer o plano de Deus, aquela pessoa piedosa. Aquela pessoa, a Bíblia fala que a oração deles, o sacrifício e esforço de um versus a oração. Um enoja Deus, o outro traz contentamento, traz alegria, agrada a Deus. Deus se agrada de ouvir a oração dos retos. A oração dos retos. Oração inclui também não apenas mais pedir que Deus faça algo por eles. Se você é reto, Deus tem alegria em ouvir a sua oração e de responder a sua oração. Então quer dizer, pastor, que quando Deus não responde a minha oração é porque eu sou ímpio, não sou reto? Não. Quer dizer que Deus minto. Deus sabe que aquilo, naquele momento, não é o melhor para você. Então quer dizer que aquele jet ski amarelo que eu venho pedindo há tanto tempo, não é. Porque você com jet ski amarelo não vem mais para a igreja. Tá? Deus sabe. Deus sabe o que é o melhor para você e eu. Deus sabe o tempo e a hora e o modo. Deus sabe. Deus sempre ouve a oração. Ele tem alegria e contentamento. É um contentamento para ele a oração dos retos. Agora, em sua sabedoria, em seu poder, em seu tempo, Deus vai responder. Mas ele gosta, ele quer, agrada a ele. Não é que todo sacrifício é uma abominação. Não é que Deus não aceita ou reconhece os nossos esforços e o nosso sacrifício. Não, é o sacrifício dos ímpios, mas tem também o sacrifício dos retos. O sacrifício do justo não só é aceitável a Deus, mas é recompensado por Deus. Vou dizer um segredinho aqui para você. Deus não vai ser devedor a ninguém. Ninguém vai servir Deus demais. Ninguém vai sacrificar demais. Você nunca vai ver alguém no seu leito de morte dizendo: gente, nos meus últimos minutos de vida eu quero dizer que eu me arrependo de ter servido Deus demais. Não, você nunca vai ouvir isso. Ninguém vai fazer mais para Deus do que Deus faz para nós. Nunca, ninguém, jamais. Então o sacrifício é uma abominação, como o sacrifício dos ímpios, que está querendo, de alguma forma, tentar manipular ou granjear, convencer Deus a fazer alguma coisa para eles, seja lá o que for. Isso para Deus é abominável. Tem muito lugar que diz que Deus não fez isso para você porque você não sacrificou o bastante, você não orou o bastante, você não fez o bastante, você não deu o bastante, está dando muito pouco, tem que dar mais. Quanto mais você dá, isso é um insulto para Deus. Deus não está querendo enganar você, tentar mamar você, tentar sugar você e tudo que você tem, e tudo que você do seu tempo. Não, Deus não funciona assim. Isso para Deus
é uma abominação, abominável para Deus. Existem sacrifícios que todos nós devemos sim fazer. Aliás, a vida do crente, a vida do salvo deve ser uma vida de sacrifício a Deus. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é o vosso culto racional. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo. Entenda a ilustração, entenda o ponto de vista pitoresco, gráfico desta frase, sacrifício vivo. Para o judeu, naquela época, as pessoas da igreja também entendiam, as pessoas do Novo Testamento entendiam que naquela época, tanto em Roma, quanto na Grécia, quanto em toda aquela área, sacrifícios eram feitos tanto pelos judeus quanto pelos falsos, aos falsos deuses. Corinto era famoso por isso. Corinto, você não podia comprar 1 quilo de carne que não tivesse sido sacrificado a algum ídolo. A diferença de um sacrifício vivo e de um sacrifício morto é que o sacrifício morto não vai sair do altar. Por quê? Porque está morto. O sacrifício vivo é aquele que está vivo e permanece no altar. Ele permanece. É voluntário. Nossas vidas devem ser vidas vividas no altar, vividas como sacrifício, um sacrifício vivo e constante. O problema não é que Deus abomina dos nossos sacrifícios, dos nossos esforços, não. Mas quando é feito de forma ímpia, com objetivos ímpios, que não têm ressonância com o Deus. Quando o sacrifício é por ímpios ou motivos ímpios, se torna uma abominação e é detestável para Deus. Para as pessoas que sacrificam, mas só de olho na bênção. Eu vou fazer isso para Deus fazer isso para mim. Deus faz assim, ó. Isso é abominável, detestável. Eu estou precisando de Deus, eu vou para a igreja. Não estou precisando de Deus. Eu estou doente, vou correr atrás de Deus. Estou saudável. Preciso de um emprego, vou correr para Deus. Estou empregado. Tchau, Deus. Sabe o que isso é? Isso é sacrifício ímpio. E para Deus é detestável, abominável e nojante. Vamos para a segunda abominação dos ímpios. Olha no versículo 9 do nosso texto em Provérbios 15. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. O caminho aqui, as primeiras duas palavras, o caminho, tem duas conotações, duas aplicações. Primeiro é como nós caminhamos, ou seja, injustiça ou injustiça, impiedade ou não, tá? Reto ou não. Então tem essa conotação, mas tem também a conotação do caminho em relação à direção que nós caminhamos. Essa direção nos leva mais próximo a Deus ou nos afasta de Deus? Eu já falei isso antes, mais importante do que posição é direção. Uma posição boa, correta, pode ser perdida com a direção errada. Uma posição errada pode ser corrigida pela direção correta. Então, direção é tudo. O caminho é tudo. A vereda que você anda é tudo. E aqui está dizendo que o caminho do ímpio, a direção, a vida que ele leva do ímpio, uma vida ímpia, é abominável ao Senhor. Como e em qual a direção que caminhamos vai nos aproximar ou nos distanciar de Deus? Sempre é possível voltar a Deus. Sempre é possível voltar a Deus. Sempre. É só seguir a justiça, que a gente lê no versículo 9.
Mas o que segue a justiça, Ele ama. Deus nos dá a liberdade. Se você quiser sair do caminho, da vereda que Ele tem para você, você pode sair. Quer fazer coisas do seu jeito e não como Deus dita em sua palavra? Não tem problema, você pode sair. E você pode voltar a qualquer momento. Lembra do filho pródigo? Aquilo também não era uma parábola. Aquilo era uma história real que aconteceu. Pode ver, no momento algum ali está dizendo que aquilo é parábola. Pastor, como é que a gente sabe que na Bíblia é uma parábola? Porque quando é uma parábola, está escrito assim, e contou-lhes uma parábola. Pronto, essa é a grande dica. Tá? Se não tem dizendo que é parábola, não é parábola, é real. Aconteceu mesmo. Lembra do filho pródigo? Ele voltou. O pai, quando viu ao longe, percebeu que era ele, não só o recebeu, mas foi correndo para ele, de braços abertos e o recebeu. Mas entenda uma coisa, o filho precisou voltar do lugar de onde ele saiu. Se você e eu nos afastarmos de Deus, nós podemos voltar. Mas nós temos que voltar para o mesmo lugar em que o deixamos. Tem gente que quer voltar, mas quer voltar lá na frente. Deus fala, não, quer sair, você vai, mas eu vou ficar aqui. Quando você decidir voltar, se você decidir voltar, você pode voltar, mas você vai voltar aqui. Era para a gente estar junto lá na frente. Era para ter progredido, crescido e avançado lá na frente. Ah, Deus, eu posso voltar lá na frente? Não. Você perdeu tempo. Pode voltar, meu filho. Pode voltar, minha filha. Mas tem que voltar aqui, Mas pastor, não é perder tempo? Exatamente, é perder tempo. Sair do caminho de Deus é perder tempo. Porque Deus odeia aquela vereda. É uma abominação. Vou ler aqui. Deixa eu ler no lugar direito. O caminho do ímpio é abominável. Deus nunca vai abençoar a pessoa que sai do caminho de Deus e anda no caminho da impiedade. Deus nunca jamais vai abençoar. Nós lemos agora há pouco no versículo 10. Só ler de novo aqui. Correção severa há para o que deixa a vereda. Nunca um filho, uma filha de Deus vai sair da vereda e não ter correção. Isso nunca aconteceu, nunca acontecerá. Sempre que o filho, filha de Deus, sai das veredas de Deus, haverá correção severa. Ah, pastor, eu saí e não houve correção. Então você não é filho de Deus. Ou isso ou a Bíblia está mentindo. Eu prefiro ficar com a Bíblia. No livro de Hebreus nós temos que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Se você é nascido de novo, se você é crente, cristão, se você é um filho, uma filha de Deus, e você sai das veredas de Deus e não acontece nada com você, você nunca foi. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não tem como. O mais triste é que tem muito crente que faz isso e quer, eu não sei, quer se convencer os outros. Não, tá tudo bem comigo. Bom, se é verdade que tá tudo bem com você, você não é salvo. Sinto muito informar. Mas não existe deixar as veredas de Deus e não ter consequência. Não tem. Correção severa, a Bíblia fala. Então, não vamos deixar as veredas de Deus, porque isso é abominável. E Deus julgará você e eu, ou nós não somos deles. Para o ímpio, não é abominável o que é direito, o que é certo, o que é correto. Para o abominável, o que ele acha, para o ímpio, o que ele acha é o certo. Provérbios 14, 12, a gente leu o Provérbios 15, né? Mas o capítulo antes, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece o quê? Direito. Correto. Certo. Mas o fim deles são os caminhos da morte. Então tem caminhos que a gente anda e fala, isso aqui está certo, isso aqui é maravilha. Ok. Mas não são. Como é que a gente sabe, pastor? Deixa a palavra de Deus lhe guiar. O que a Bíblia fala? O que Deus fala?
Lá em Salmo 119, quando fala que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é isso que está falando. Deixe que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Que a palavra de Deus seja a sua bússola para ajudar a navegar nesta vida. Escolher o seu caminho. Porque quando saímos desse caminho, é abominável para Deus. Ímpios não seguem Deus, mas seguem os seus próprios caminhos. O que eles acham que é certo. Isaías 53, versículo 6. Isso aqui é uma referência à humanidade como um todo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho. Note, pelo seu caminho. ênfase no seu. Cada um fazia o que ele queria fazer. Porque o seu caminho, obviamente, era melhor do que o de Deus. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que nós podemos ter salvação, porque a nossa iniquidade recaiu sobre Cristo. Voltando ao primeiro ponto, quando nós tentamos granjear o favor e o amor de Deus, em qualquer coisa, menos isso, o fato que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, é abominação para Deus. Enquanto ímpios fazem o que lhes agrada, Deus se enoja deles. Quando nós traçamos os nossos próprios caminhos, Deus se enoja e nós estamos fazendo como os ímpios. Pastor, mas eu sou salvo. Eu já falei sobre isso. Tem salvo que é ímpio. Tem ímpio que é salvo. Não seja ímpio. Em contrapartida, Deus ama quem segue a justiça. Para seguir alguém, convenhamos que a outra pessoa que você segue deve estar na sua frente. Você não vai seguir alguém se alguém está atrás de você. Mas tem muita gente que quer seguir Deus, mas eles querem estar à frente. Eles querem decidir e esperam que Deus siga-os. Não, nós temos que seguir a Deus. Vamos para Provérbios 15, 26. Quero trazer a última abominação dos ímpios. A primeira abominação são os sacrifícios do ímpio. O caminho dos ímpios também é uma abominação. E a última que veremos hoje é os pensamentos dos ímpios. Não só o sacrifício, não só o caminho, mas o mero pensamento. Provérbios 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Mais uma vez, aqui nós temos uma diferença. De um lado nós temos os maus e do outro lado nós temos os puros. De um lado nós temos os pensamentos, do outro lado nós temos as palavras. Deus não só abomina as ações dos ímpios, ou seja, o sacrifício e o caminho, que são obras, mas até os pensamentos, aquilo que ainda habita aqui, algo que não se traduziu para uma ação, não se traduziu para um passo, uma direção, ele ainda está aqui, ainda está na fase de embrião. O ovo ainda não foi chocado, ainda não nasceu, está aqui na mente, não tornou vida, não foi externalizado, não foi dito, não foi feito, não foi falado, mas está aqui o pensamento. Só duas pessoas têm acesso aos seus pensamentos. O pastor, não, mas está errado, não é pastor não. Nós e Deus. Eu não faço a mínima ideia do que ninguém está pensando aqui ou em canto nenhum e vice-versa. O que rola aqui dentro é entre a gente e Deus. Uma vez que você fala, você faz, você toma uma decisão, dá um passo, bom, aí agora quem viu, criou vida, voou, está fora, externalizou, nasceu. Mas enquanto está aqui, pastor, mas pensar coisa errada é pecado? A Bíblia fala que Deus abomina o pensamento do ímpio. Eu diria que sim.
Eu diria que sim. Deus abomina até o pensamento dos ímpios. Nós podemos saber quem é mau, como diz aqui no versículo 26, o pensamento dos maus, pelas suas ações, pelas suas palavras. Mas Deus sabe quem é mau pelos seus pensamentos. Eu posso olhar para você e ver uma pessoa boa, honesta, ética, nota 10. Mas eu não estou vendo o que está aqui. Eu não estou vendo o que está aqui. Mas Deus está. Por isso que devemos pensar menos em impressionar uns aos outros e impressionar mais Deus. Impressionar mais Deus. Você pode enganar alguns por algum tempo. Mas ninguém engana Deus nem por um instante. Jamais. Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele sabe exatamente o que nós somos, quem nós somos. Não tem máscara que te esconda, não tem capa que lhe cubra, não há buraco que você possa correr, pedra para você ficar embaixo. Nada. É a Ele que nós devemos se preocupar em impressionar e agradar. Mais do que tudo e mais do que todos. Não se pode esconder nada de Deus. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Essa palavra patente quer dizer, está na cara, está descarado, está descoberto, todo mundo está vendo. Com aquele com quem nós temos de tratar. Nós temos que tratar com quem? Com o pastor? Não, com Deus. Não é com a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu patrão, seu vizinho, com a polícia. Não, é com Deus. É com Deus. Nós temos que tratar com Deus. E para Deus está tudo claro, é tudo dia, tudo é patente, tudo é óbvio, tudo é descoberto. Você pode fazer drama, você pode dar desculpa, justificativa, você pode até enganar e convencer alguém. Mas a Deus, ninguém esconde nada, nem pensamento. E aqui fala, com quem temos de tratar. Jó 34:21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Essa questão de pensamento abominável é tão séria, mas tão séria, porque as nossas ações são frutos dos nossos o quê? Pensamentos. Ninguém comete nada sem antes passar por aqui. Ó. Seja bom, seja ruim, seja justo, injusto, certo ou errado, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, passa primeiro pelo nosso pensamento. Lá em Gênesis 6 e versículo 5, mostra claramente o quão sério Deus encara essa questão de pensamento. Olha o que fala em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Deus não só via a iniquidade se multiplicando, mas ele via a imaginação dos pensamentos do seu coração. Que eram o quê? Má. Eram o quê? Ímpias. Se você ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que foi por causa disso que Deus trouxe o dilúvio e destruiu toda a vida sobre a terra, com exceção dos ocupantes da arca. Deus leva a sério os pensamentos dos homens ou se leva. Ele destruiu a sua criação. Porque os pensamentos do coração do homem eram continuamente para o mal. Sim, pastor, mas era só pensamento. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Os pensamentos maus geraram maldade. E a maldade crescia, multiplicava. Deus abomina
o pensamento dos ímpios, dos maus. Por quê? Porque pensamentos geram ação. As maiores atrocidades cometidas e que estão sendo cometidas hoje começaram com um pensamento mau de homens e mulheres, já que estamos na época da igualdade, maus. Homens e mulheres, mas com pensamentos maus, multiplicam a maldade na terra. Por isso que Deus leva muito a sério essa questão de pensamento mau. Em contrapartida, Deus se agrada das palavras dos puros. É aprazível. Fala aqui que as palavras dos puros são aprazíveis. A palavra aprazível significa que dá prazer, que é agradável. Agradam. As palavras dos retos, as palavras dos puros agradam a Deus. Assim como atos maldosos são frutos de pensamentos maus, palavras puras são frutos de um coração puro. Olha o que fala Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Da abundância do coração, faz as mãos, andam os pés. E aí você pode aplicar. Tudo depende do coração. Salomão nos advertiu, acima de todas as coisas que tem que se guardar. Guardai o quê? O coração. Porque deles é que fluem o quê? As fontes. Todas as fontes da vida. Tudo na sua vida vai sair do seu coração, do seu pensamento, da sua imaginação. Guarde. Proteja. Que Deus está sabendo. Eu não estou sabendo, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seu vizinho, seu patrão não está sabendo, mas Deus está sabendo. E é com Ele que nós temos que tratar. Ah, pastor, mas como é que essa história? Eu não consigo controlar meu pensamento. Eu concordo. Ninguém controla o pensamento diretamente. Você pode colocar algemas, você pode colocar uma camisa de força, você pode fisicamente controlar alguém, botar numa cadeia, trancar a porta, jogar fora a chave. É o pensamento. Você não controla o pensamento diretamente, mas nós temos como controlar. Olha o que fala Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós temos como escolher, controlar aquilo que nós pensamos. A nossa mente é como um computador. Só vai sair o que você botar dentro. Só vai estar lá o que você baixou, carregou, colocou. Se você não baixou, carregou, colocou, ele não vai criar do nada. 2 Coríntios 10:5 é mais direto e claro. E mais condenável para nós. Olha o que fala 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Essa palavra entendimento, ela é traduzida como pensamento em outros lugares do Novo Testamento. Essa palavra entendimento é o que você pensa. É o que está aqui, ó. É o que você raciocina. Pensamento. Levando cativo. Nós podemos cativar. Como? Pensando nas coisas que são boas, puras, agradáveis, louváveis, honráveis. Pense nisso. Mas se a gente enche nossa mente através dos olhos e através do ouvido, lixo e maldade, é nisso que nós vamos pensar. É nisso que vai ficar aqui, ó, batendo aqui dentro, nossa mente, nosso coração. Nós estaremos acumulando um tesouro mau. Gente, a palavra tesouro
Vem de uma palavra que significa um baú onde você guarda coisas preciosas. Tesouro, a palavra tesouro, tesauros, no grego, é uma caixa onde você guarda coisa preciosa. Como fosse um baú, podemos ilustrar um baú. E do bom tesouro, como é que é o bom tesouro? É porque aquele baú foi enchido, preenchido de coisas boas. O homem mau, do mau tesouro. Por que o homem mau é mau? Porque o tesouro dele é mau. Porque ele encheu a caixa, o baú dele, com coisas más. Então, na hora de falar, de fazer, de decidir, de pensar, raciocinar, ele só vai fazer aquilo com o que está no tesouro, com o que está no baú, com o que está na caixa que ele encheu com coisas más. E o homem bom encheu o seu tesouro, o seu baú, sua caixa com coisas boas. E na hora de falar, fazer, decidir, ele vai tirar coisas boas, que são aprazíveis e que agradam a Deus. O homem mau não. Quem decide o que está no seu baú é você. O que decide o que está no meu baú sou eu. É a nossa escolha. Nós podemos escolher. Nós não podemos escolher o resultado. O resultado vai ser o que tiver no baú. Então encha o baú com coisas que agradam a Deus. Como disse o apóstolo Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso, com isso, enchei o vosso tesouro. Aí você controla os seus pensamentos. Não diretamente. Você não vai lá e faz, desliga. Não. Mas você pode encher o seu baú. A verdade é que a vida do crente... Gente, eu fui salvo, eu tinha 25 anos de idade. O meu baú estava cheio de porcaria. Umas ideias malucas, O processo da vida do crente é um processo onde você vai, aos poucos, tirando o que é mal e substituindo pelo que é bem, pelo que é louvável, que é verdadeiro, o que é virtuoso, tudo. Isso não, sabe, ninguém faz isso. Joga fora e enche tudo. Não. É um processo. Que nós decidimos quando e se começa e com qual velocidade vai acontecer. Essa é a vida cristã. Tem crente que não mudou nada nos últimos 10, 30 anos de crente. Por quê? O baú está do mesmo jeito. Não foi tirado nada velho, não foi colocado nada novo. A mesma bagagem tranqueirosa que estava lá, quando foi salvo, está lá até hoje. Uma das mais importantes decisões que eu fiz na minha vida, depois de ser salvo, eu lembro, eu já compartilhei com a igreja, eu lembro, estou sentado, cheguei em casa, sentei, eu falei, eu sou salvo, eu aceitei Cristo, mas que loucura. Eu? Eu já compartilhei isso, eu lembro para mim mesmo, falei para mim, falei para Deus em oração. Eu falei, Deus, eu quero tirar tudo da minha vida, da minha mente, minhas ideias, meus conceitos, minhas filosofias, tudo, eu quero tirar. Eu quero encher com seus conceitos, suas filosofias. Isso não ocorreu de um dia para o outro, mas a vontade, o desejo, a decisão estava lá. Eu não vou dizer que eu cheguei, não vou dizer que meu baú está limpinho, só alguma coisa boa. Não. Vou dizer uma coisa, tem mais coisa boa hoje do que tinha 30 anos atrás. Vai fazer 30 anos daqui a alguns meses. 30 anos que eu recebi Cristo. Meu baú não está o mesmo. E o seu? Como está o seu tesouro? Se Deus olhar no seu tesouro, Ele vai ficar agradado? É aprazível? Lembre-se, o tesouro é o coração, o tesouro ninguém vê, só você e Deus, com quem temos que tratar. Então não adianta, sabe, você pode tentar impressionar quem você quiser, mas a Deus ninguém impressiona, porque Deus enxerga, está tudo nu e patente aos seus olhos. O seu tesouro, como é que está? Qual a direção da sua vida que ela caminha? Essa direção
vai determinar se haverá correção severa ou não. E se a direção está errada e não há correção severa, então o seu problema é muito, mas muito mais sério. Se a pessoa não está sendo corrigida, sendo que está fora dos caminhos de Deus, então é como aquele grupo de pessoas em Mateus 7. Senhor, Senhor, Senhor! Ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que lhe recebe como filho ou filha, ele açoita. E o contexto é disciplina. O contexto é sair do caminho. Não tenhamos a palavra de Deus em vão. Que a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela nunca volta vazia. E vamos orar a